Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do GRESG. Olá, pessoal, como estão todos? Já conversamos com professores de adolescentes e hoje vamos falar com os professores de crianças. Devemos lembrar que, da mesma forma que os nossos filhos são espíritos, fazendo aí uma referência ao livro de Hermínio Miranda, nossos alunos também são espíritos e estão seguindo na sua jornada de evolução. E nesse contexto mais amplo, não importa se são crianças ou adolescentes, pois estão sob o nosso cuidado, ainda que temporariamente, por algumas horas valiosas durante a sua semana. As crianças, como espíritos recém-encarnados, elas estão mais abertas ao aprendizado do bem, à educação moral, além da educação intelectual, principalmente se aqueles que se responsabilizam por elas tiverem o cuidado, a paciência e derem o bom exemplo na sua educação, na família ou na escola. Temos algumas valiosas informações no livro de Dora Encontre, que se chama A Educação segundo o Espiritismo. Ela nos conta sobre algumas características importantes das crianças que devemos observar para sermos melhores educadores. Trouxemos algumas delas aqui para o nosso papo. Confiança e ingenuidade. Por mais autônoma que seja uma criança, tendo sido estimulada a isso ou por não ter tido alternativa, ela necessita confiar e se entregar à proteção de alguém. Então, durante o período em que ela está com você, educador, ela espera isso de você. E mais ainda, ela é capaz de perdoar coisas duras que às vezes fazemos para não perder essa proteção. Então é preciso ter cuidado e observar como as nossas atitudes ou das outras pessoas no seu convívio podem afetá-la sem que ela manifeste claramente. Outra característica importante: curiosidade. Aquela curiosidade e interesse da criança. Por quê? Porque o esquecimento quase total dos aprendizados das vidas anteriores, junto com uma necessidade delas se integrarem ao mundo, faz com que elas sejam sempre curiosas e tenham interesse em aprender constantemente. Então, o nosso papel como educadores é criar um ambiente estimulante, seguro, onde errar e perguntar faça parte da rotina, onde a criança possa manifestar suas necessidades e a sua forma particular de aprender. Quando damos esse espaço para a criança, para descoberta, leitura, atividades lúdicas e vivências de aprendizado prazeroso, elas terão mais chance de carregar para a fase adulta o hábito de buscar o conhecimento. Outra coisa importante é a capacidade de absorção do ambiente e imitar as coisas que elas veem acontecendo. Até os 7 anos de idade, o espírito ainda está se adequando ao corpo e ao ambiente material. Dessa forma, a capacidade dele de absorção, ainda que de forma inconsciente, pessoal, das vibrações do ambiente ao seu redor é muito intensa, é bem maior do que a gente imagina. Ela sente, presta atenção nas pessoas à sua volta, absorve energias e emoções, mesmo que não sejam verbalizadas pelas demais crianças e pelos adultos. Por isso é importante conversar se percebemos algo diferente em seu comportamento, para esclarecer se houver mal-entendido, para confortar e protegê-las das suas próprias conclusões equivocadas. É também importante termos atenção e coerência nas nossas falas e ações, porque elas estão bem atentas ao fato de às vezes falarmos uma coisa e fazermos outra, não é, pessoal? Então, coisas do tipo como falar gritando, para de gritar. Temos que tentar ser melhores pessoas e melhores exemplos para eles todos os dias e reconhecermos quando erramos e pedirmos desculpas, para que eles aprendam que esse é o caminho e que estamos todos juntos trilhando, como espíritos, cuidando uns dos outros na nossa jornada. Outra coisa importante é a sinceridade da criança. Como ela ainda é isenta de maldade, ela não dissimula
ela tende sempre a falar a verdade. E falar a verdade, ser sincero, desde com respeito, é um bom hábito moral, não é, pessoal? Se repreendemos, condenamos a criança pela sua sinceridade quando ela confessa algum erro, ou de alguma forma nos aproveitamos dessa sua inocência, como por exemplo, obrigando ela a dedurar um amiguinho, acabamos por ensiná-la que esse pode ser um caminho doloroso e perigoso. Então não será surpresa se ela começar a dissimular para se proteger. Ela vai começar a achar que falar a verdade não é uma coisa boa. Falando sobre afetividade, na reconstrução lá do seu conhecimento intelectual, da sua razão, depois desse esquecimento na reencarnação, a criança, na maior parte da infância, ela é predominantemente regida pelos seus sentimentos. Ela necessita de proteção e carinho, como a gente já falou. Por isso, o pior veneno da educação de uma criança é a frieza e a indiferença, que ela sente como um total abandono e ausência de proteção. Então, quem educa crianças precisa cultivar amor e calor humano para oferecer para ela as flores da afetividade, que são indispensáveis para a sua formação. Um outro aspecto muito importante é a da fantasia e das brincadeiras. Como ela volta com esquecimento para o plano material, ela está meio que descansando das responsabilidades. É natural que a sua imaginação seja fértil e a sua capacidade de brincar com as situações do cotidiano seja assim um gostoso exercício de experimentação. E de fato, ela está num ensaio para a vida adulta, quando ela brinca. Então, o educador deve canalizar essas experiências para aprendizado emocional e intelectual, observando se essa experiência está sendo boa para a criança. É também um excelente momento para a gente olhar como ela se comporta com as demais crianças e onde pode ela estar precisando de orientação moral ou um estímulo para se sentir integrada e também para acolher quem precisa ser integrado. Bom, por fim, não poderíamos deixar de falar sobre a mediunidade infantil. Se somos espíritas e nossos filhos, alunos, são espíritos. Na infância, a comunicabilidade ela é frequentemente associada àquele fenômeno do amiguinho imaginário. E pode ser assim em alguns casos, né? Ser apenas uma deliciosa fantasia ou brincadeira. Alguém para fazer companhia naquelas horas em que a criança se sente mais sozinha. Em outros casos, pode estar realmente ligado à questão da conexão com o plano espiritual. Essa criança pode estar realmente vendo e ouvindo algum espírito de familiar ou amigo de vidas passadas. E o educador jamais deve fazer pouco caso ou ignorar o que a criança está contando. Numa situação ou na outra, na situação do amiguinho imaginário ou numa situação real de mediunidade, aquela pessoa tem importância para ela. É necessário a gente ouvir do que se trata e entender quais são os seus sentimentos a respeito da comunicação que aconteceu. Sem medo ou preconceito. Eu sei que às vezes é difícil, mas é bom passar essa tranquilidade para a criança. E a gente ir ouvindo com carinho, ir acolhendo, qualquer que seja a situação. E cabe aqui, pessoal, uma ressalva, que não estamos estimulando a mediunidade na infância de forma alguma. Ao contrário, nós sabemos que a criança não está pronta, nem física nem emocionalmente, para o exercício da mediunidade. Então, nos casos em que as situações persistirem, a gente recomenda orientar os pais para a prece, reforço do evangelho do lar, encaminhar para os passes infantis, que são dados nas instituições, para neutralizar essa faculdade. Caso esses pais não sejam espíritas, você, como educador espírita, pode colocar o nome da criança nas caixinhas de prece da instituição que você frequenta. Bom, eu estou chegando ao fim desse podcast e gostaria de finalizar com a mensagem do espírito Meimei, que foi educadora de crianças quando encarnada. Uma criatura iluminada que nos deixou um legado abençoado para estudo e reflexão. Essa mensagem foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier
E o título é Mensagem de uma Criança. Ela começa assim: Dizem que sou o futuro. Não me desampare no presente. Dizem que sou a paz. Não me preparem para a guerra. Dizem que sou a promessa de Deus e do bem. Não me entreguem ao mal. Dizem que sou a luz de seus olhos. Não me deixem mergulhar na escuridão de vocês. É linda, não é? Para nossa reflexão. As crianças aprendem aquilo que elas vivem e nós precisamos escolher o que vamos ensinar para as nossas crianças. Muito obrigada por estarem aqui comigo e muita paz para todos vocês. Tá tudo bem em pedir ajuda. Você não está sozinho. Ligue CVV 188.